Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores e mais complexos escândalos financeiros da história recente do Brasil. É a história do Banco Master. Uma história de colapso, de fraude e, principalmente, de poder. 51,8 bilhões de reais. É um número até difícil de imaginar, né? Pois esse foi o tamanho do estrago, o impacto total que a queda de um único banco causou. É o tipo de valor que não só assusta, mas que abala as estruturas de todo o mercado brasileiro. Isso, claro, nos leva à pergunta principal de toda essa história. Como? Como é que um banco, um só, chegou tão perto de arrastar todo o sistema financeiro para uma crise de confiança que a gente nunca tinha visto? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Para entender essa história, a gente precisa voltar para 18 de novembro de 2025. Foi nesse dia que o Banco Central bateu o martelo e decretou a liquidação do Banco Master. Pensa nisso como o epicentro de um terremoto financeiro, um que ia sacudir o país inteiro. E no meio desse caos todo, para tentar segurar as pontas, uma sigla se tornou crucial: FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ele é basicamente o seguro do dinheiro que está nos bancos, sabe? Só que dessa vez ele não foi só acionado. Ele foi chamado para fazer o maior pagamento, o maior resgate de toda a sua história. Mas espera aí, como é que o Banco Master virou essa bomba relógio? A verdade é que a subida dele foi tão espetacular quanto a queda. Tudo com base numa estratégia que muita gente olhava e pensava: isso tá bom demais para ser verdade. E, pois é, era. A transformação foi muito, muito rápida. O que era um banco super discreto, Banco Máxima, lá dos anos 90, foi comprado em 2018 por Daniel Vorcaro. E aí, tudo mudou. Em 2021, ele renasce como Banco Master e começa uma corrida maluca, totalmente desenfreada por crescimento a qualquer custo. E a isca para atrair clientes era genial e perigosíssima. O banco simplesmente começou a oferecer investimentos pagando 120, 160% do CDI. Isso é muito, mas muito acima de qualquer coisa no mercado. E o pulo do gato? Tudo vinha com a garantia do FGC. Então, para milhares de pessoas, parecia um negócio da vida. Um retorno altíssimo, com risco que parecia zero. Irresistível. Só que aí, a gente abre o capô para ver o motor. E a verdade por trás da fachada de sucesso era bem sombria. Aquele banco que parecia uma fortaleza era uma casca de ovo. Os bilhões em ativos valiosos, na verdade, eram um monte de créditos judiciais, precatórios, super difíceis de vender e com valor inflado. Na prática, o que a gente tinha ali era uma pirâmide financeira, só que com CNPJ de banco. Olha, um esquema desse tamanho não se sustenta sozinho no ar. É óbvio que precisava de proteção. E a investigação foi descobrindo justamente isso, uma teia de influência gigantesca, cheia de gente poderosa, que foi o que permitiu que essa fraude continuasse de pé por tanto tempo. E no centro de tudo isso, a gente encontra três figuras principais. Primeiro, claro, Daniel Vorcaro, o chefão, o líder de tudo. Depois, Augusto Lima, o sócio que fez a operação de crédito consignado explodir. E por fim, Fabiano Zettel, o operador financeiro que, digamos, fazia a mágica acontecer. Eram as peças-chave do tabuleiro. E o negócio era muito mais sofisticado do que só fraude financeira. Eles tinham uma espécie de departamento de intimidação. Um núcleo só para monitorar ilegalmente e pressionar qualquer um que chegasse perto demais ou fizesse muitas perguntas. Jornalistas, autoridades, concorrentes. A investigação mostrou que eles usavam até acesso ilegal a sistemas da Interpol e do FBI para calar os adversários, coisa de filme. E não parava por aí. Além da intimidação, o esquema tinha o que a gente pode chamar de blindagem política. As investigações descobriram um monte de conversas e articulações com políticos muito importantes, lá em Brasília, gente do alto escalão do Congresso. O objetivo: mudar regras, aprovar pautas que interessavam ao banco e, claro, facilitar a expansão deles. Agora, a gente chega na parte que é, talvez, a mais assustadora de toda essa história. Porque uma coisa é ter aliados do lado de fora. Outra, bem diferente, é descobrir que o esquema conseguiu entrar, se infiltrar justamente nos órgãos que deveriam ser os guardiões do sistema. A perícia da Polícia Federal achou coisas bem preocupantes, conexões que chegam até o Supremo Tribunal Federal. Foram encontradas mensagens trocadas com o ministro, no dia da prisão,
contratos milionários com escritórios de advocacia ligados a familiares e até transações imobiliárias suspeitas. De repente, o Poder Judiciário estava bem no meio do furacão. Olha, se o que a gente viu sobre o Judiciário já é alarmante, a infiltração no órgão regulador foi devastadora. Pensa bem, o Banco Central, a instituição que existe exatamente para fiscalizar e impedir que algo assim aconteça, estava comprometido por dentro. E o método de captura foi muito bem pensado. A investigação apontou que ex-diretores do próprio Banco Central atuavam como uma espécie de consultores secretos para o Vorcaro. Eles davam o caminho das pedras, ensinavam como driblar a fiscalização. E o pior, lá dentro, os alertas técnicos, os avisos de que o banco ia quebrar, foram simplesmente ignorados. Ok, o banco quebrou, o estrago tá feito, e agora? O desafio passou a ser outro: como conter esse incêndio e limpar essa bagunça toda? E para isso, foram necessárias medidas de emergência que o Brasil nunca tinha visto antes. Só para ter uma ideia do tamanho do buraco, o resgate do FGC não foi só o maior da história. Foi absurdamente maior. Pega o recorde anterior e multiplica por várias vezes. Isso acabou expondo que nem mesmo o FGC, o grande seguro do sistema, estava preparado para uma bomba desse tamanho. A situação era tão grave que o próprio FGC corria o risco de quebrar. Então, a solução foi drástica. Todos os outros bancos do sistema foram obrigados a adiantar o dinheiro que eles pagariam para o fundo nos próximos 5 anos. Na prática, o prejuízo da fraude de um banco acabou sendo socializado, dividido com todo mundo. Claro que, depois de um desastre desses, veio uma reforma nas regras do jogo. Criaram limites mais duros para a alavancagem dos bancos, passaram a cobrar mais caro de quem tem um modelo de negócio muito arriscado e, muito importante, aceleraram o pagamento da garantia aos investidores, tudo para tentar restaurar a confiança perdida. Então, passada a tempestade, o que fica? Além do rombo bilionário e das novas regras, qual é a lição de verdade, o legado mais profundo que o caso do Banco Master deixa pra gente? O principal legado, talvez, seja o fim da confiança cega. Sabe aquela ideia de que, se tem FGC, tá tudo certo, risco zero? Pois é, essa ideia foi pro espaço. O caso serviu como um baita chacoalhão, forçando quem investe a fazer o dever de casa, olhar o balanço, pesquisar e entender de verdade onde está colocando o dinheiro. E talvez a grande lição de tudo isso possa ser resumida numa frase da nossa fonte. Quando os retornos são extraordinários e as conexões são onipresentes, o risco real está escondido nas sombras da captura institucional. O caso Master é um alerta gigantesco de que o maior perigo às vezes não está nos números, mas na teia de poder que corrompe as instituições. E aí fica a pergunta no ar: será que o sistema aprendeu o suficiente para evitar o próximo colapso?